Tribuna no Ar. Olá, gente querida, sintonizada na Transamérica Juiz de Fora 91,3 FM para mais uma edição do podcast Tribuna no Ar, direto do estúdio da emissora na Alameda Pássaros da Polônia, no bairro Estrela Sul. Podcast que também é transmitido pelo canal da Tribuna de Minas no YouTube. Quem fala aqui é Lucimar Brasil, jornalista antirracista, diretora da Agente de Conteúdo Comunicação e mãe da cantora Camila Brasil e do rap Daniel Brasil, mais conhecido pelo nome artístico de BR do Free. Tem que fazer propaganda dos filhos, né? Quero começar agradecendo à Rede Tribuna de Minas de Comunicação por esse convite para receber mulheres especiais neste encontro que celebra o Dia Internacional da Mulher e, por que não, o mês dedicado às pautas femininas. Aqui no estúdio estão comigo exemplos de empreendedoras, empresárias que encontraram no mundo dos negócios formas de exercer sua feminilidade e, ao mesmo tempo, gerar emprego e renda para elas mesmas e centenas de outras pessoas. Valéria Serrão, do curso de idiomas Beginnings, Fernanda Dias, da Deixa Ela Treinar e Bianca Toches, que atua no ramo da moda, estão aqui. Queria já agradecer demais a presença de vocês, de cada uma de vocês, dizer que é uma alegria ter vocês aqui. Tenho certeza que a gente vai passar momentos de trocas importantes entre nós e para quem está nos ouvindo e assistindo agora também, né? Bom, então já vamos falar de empreendedorismo, que é o nosso tema de hoje. E para começar, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da história de vocês, que vocês têm uma história aí bacana já para contar de muito tempo, né? E queria ouvir vocês um pouquinho, então, para isso. Fernanda, vamos começar? Vamos sim. Vamos lá, primeiramente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um prazer imenso dividir aí essa mesa com mulheres tão inteligentes, né, e a gente promover essa troca. Eu sou Fernanda, eu sou formada em Educação Física, sou mestre e doutoranda também na área, estudo gênero e esporte. Durante muito tempo atuei como personal trainer, professora de escola pública na área de Educação Física, e hoje eu sou CEO e fundadora da Deixa Ela Treinar, que é o primeiro hub esportivo voltado para o empoderamento feminino no esporte, e ele surgiu justamente através dos meus estudos de gênero no doutorado, quando eu fiquei inconformada com a história da mulher no esporte, toda a desigualdade de gênero que existe no esporte, que é um reflexo da sociedade, é um fenômeno social. Então a gente usa o esporte como ferramenta de comunicação e transformação da sociedade, uma vez que é um veículo de comunicação não violenta. Afinal de contas, as pessoas param tudo para assistir a Olimpíada e Copa do Mundo. Então, por que a gente não pode usar o esporte como uma ferramenta mesmo de comunicação das mulheres na sociedade? Eu sou suspeita porque eu amo esporte, tá, Fernanda? Que legal. Estamos juntas nessa aí. Bianca, um prazer ter você aqui também, querida. Queria que você se apresentasse aí, por favor. Obrigada pelo convite. Meu nome é Bianca Toches, né? Como você falou, eu comecei no ramo de vendas. Fui vendedora de uma rede de lojas, onde eu me destacava, virei supervisora, implantei várias lojas no Brasil todo. Em 2006, eu abri a minha primeira loja. Eu senti aquela necessidade de ser empreendedora, eu já estava muito bem colocada no mercado, mas eu queria, né, essa mudança. E tem hora que quando você sente dentro do seu coração que você quer ser empreendedora, nada te detém. Abri a Sandy Piper, que era uma franquia. E em 2018, a Sandpiper teve um problema, ela não continuou no mercado, e eu criei uma marca chamada Sandy Way. Hoje eu tenho essa marca, a minha loja tem 20 anos no mercado. Roupas femininas e masculinas. Muito bem, acho que eu com certeza já estive lá, tá? Valéria, eu também estou muito feliz pelo convite, ainda mais comemorando o mês da mulher, né, com pautas femininas, como você falou. Bem, eu estou no mercado há 20 anos, eu tenho uma escola de idiomas, pertenço a uma família de empreendedores, de empresários. Eu sempre soube desde jovem que um dia eu ia ter o meu próprio negócio. Comecei como professora de inglês, fui diretora da escola onde eu trabalhava e sou muito grata até meu ex-patrão por isso, onde eu aprendi bastante, e chegou o momento onde eu conheci uma metodologia chamada Systemic, de duas professoras de Maceió, Alagoas,
E naquele momento eu decidi que eu ia trazer aquele método para Juiz de Fora. O meu pai me deu o suporte financeiro na época, o Colégio do Carmo foi a escola que me abrigou para começar. E desde então a gente cresceu, temos hoje 2 unidades, comemoramos 20 anos, tenho hoje 40 funcionários e é uma rotina bonita, de muita força, muita coragem, muito pesada também. Mas eu não tenho nada que reclamar, assim, feliz. Tá realizada, né, Valéria? Se sente realizada, Sim, né? me sinto. Isso que é importante, né, gente? A gente encontrar esse lugar aí que traz esse conforto, né, pra gente como cidadãs, né, e tudo mais. Eu queria agora fazer uma pergunta aqui para vocês que tem a ver com um pouquinho dessa questão de gênero, que até a Fernanda colocou bem aqui, é que como é que vocês exercem a feminilidade de vocês no mundo dos negócios que é tão caracterizado pelos signos, né, do universo masculino? Como é que vocês se veem mulheres nesse universo aí da competição, de ter que fazer o tempo todo, né? Tem que estar promovendo coisas o tempo todo, fazendo coisas o tempo todo. Como é que vocês se localizaram, se acharam, né? E acharam esse espaço que é nosso, né? Que é de vocês, de direito aí, né? Quem quer começar? Eu posso começar, assim, sempre me coloquei de forma muito ética. Essa coisa da competição, quando você fala, eu nunca me percebi assim, eu sempre trabalhei com a minha equipe assim, a gente tem que ser responsável pelo que a gente está entregando, pelo que a gente sabe fazer, por aquilo tudo que eu estudei para entregar para os clientes que chegam até lá. E pensando o seguinte, tem espaço para todo mundo trabalhar. Então, tem várias outras escolas que vão entregar. E a minha mão de obra, ela é horista. Então, muitos dos meus professores, muitas vezes, eles trabalham na escola concorrente, né? Ou, às vezes, eles têm alunos particulares. Então, eu sempre tentei manter um ambiente... Sempre tentei ditar o tom, digamos assim. O tom aqui a gente se ocupa do que nós fazemos, da melhor forma possível, melhor entrega possível, e dedicando energia a isso e não a pensar assim, o que o concorrente está fazendo, o que ele deixou de fazer, o que ele criou, o que ele deixou de criar. Não, muito focada no que eu era capaz de criar e de entregar da melhor forma possível, da forma mais ética possível, até porque é uma escola, trabalho com famílias, com crianças, com jovens, com pessoas, né, e os professores que vão circular muitas vezes em outros ambientes, então sempre com um tom respeitoso. É isso. Que bom que encontrar esse lugar, né, Valéria? Que apesar de ser dominado, eu falo assim, porque às vezes tem lugares que até os uniformes são nos masculinizam, né? Uhum. Então, assim, já existe uma coisa meio voltada para essa coisa de esconder um pouco essa nossa essência feminina, né? Mas a gente consegue. E para você, Bianca, como é que é? Então, eu comecei muito cedo, né? Então, quando eu comecei, a minha função, eu treinava as pessoas. Então, o meu papel dentro dessa empresa que eu fui promovida, a supervisora de vendas, eu treinava novas pessoas para o mercado de trabalho. E hoje eu ainda faço isso. Então, assim, eu me quando você fala assim do lado masculino, né? Como eu ia para o campo, para inaugurar loja, eu participava de obras. Então, assim, a gente tem que... a gente muda um pouco da personalidade de mulher, aquela mulherzinha, né? Você fica mais forte, você tem que mostrar, porque nós somos julgadas o tempo todo. É uma mulher que vai falar com o pedreiro, que vai falar com o cara do ar-condicionado, que vai fazer não sei o quê, que vai treinar um homem, né? Eu treinei pessoas para virarem gerentes de loja. E o rapaz era homem, uma mulher fazendo isso. Então no início, eu sentia muito esse peso de ser mulher, né? Como hoje também eu tenho momentos que acontecem isso dentro do empreendedorismo da minha carreira. Mas a gente tem que tirar uma força, porque existe sim. A gente pode falar que está passando, mas existe um pouco, você é cobrado o tempo todo. Uhum. Tem hora que quando eu vou lidar com um profissional que é homem, e quem é a dona da... Já aconteceu eu me apresentar, porque a gente tem
né, mulher, eu sou uma pessoa vaidosa, né? Além de eu lidar com moda, eu gosto de estar bem arrumada. Aí chega aquela pessoa para dar uma ordem, já vem aquele preconceito, principalmente quando você vai fazer alguma coisa na área de uma construção, vai mudar alguma coisa, você tem que mostrar para o cara que você entende. Aconteceu um fato interessante na minha empresa, que eu fui fazer uma manutenção no ar-condicionado. E eu percebi que eu estava sendo passada para trás, assim, porque ele percebeu que eu não entendia. Então a gente tem que estar o tempo todo provando que a gente sabe sim. Não é porque a gente é mulher que a gente é bobona, que a gente não sabe. Então o tempo todo, na carreira de uma empreendedora mulher, você se coloca, assim, você vê que ela falou da parte dela, e eu tô passando para vocês o que esse peso existe ainda. De você estar o tempo todo provando que você é capaz, que você tem experiência, que você entende. Então se você vai tratar de um assunto, você tem que mostrar, ó, eu já fiz isso, eu entendo, para você não ser colocada numa condição de mulherzinha ou uma pessoa, aquela ali não entende muito bem do que dá para fazer diferente. Entendeu? Eu sinto um pouco esse peso, o tempo todo de você estar se mostrando, né, forte e se autoafirmar. Entendeu? Eu acho que isso é um desafio. Eu sinto esse peso quando eu preciso das pessoas. Quando eu preciso de um fornecedor, de alguém que vai consertar alguma coisa, do dono do imóvel, se eu tenho que convencê-lo de que eu preciso tal coisa num devido espaço de tempo, aí eu sinto sim. Sinto que tem que chamar um outro lado aí, né? Que tem que chamar a nossa energia masculina aí para nos apoiar naquele momento, né? E hoje a gente eu sinto que eu uso muito mais a minha energia masculina. Eu até comentei isso com algumas amigas. A gente estava falando sobre energia masculina e feminina. Eu falei, gente, nós somos empreendedoras. Tem hora que a gente vira realmente homem. Porque no nosso mercado, o empreendedorismo, parece que ele tempo todo testa a gente. E a gente tem que estar o tempo todo mostrando a nossa sabedoria. Ó, eu sei. Assim, a gente é testado o tempo todo. Tem que se autoafirmar o tempo todo. Eu percebo muito isso. Comigo acontece demais. E foi por isso que a Fernanda abriu a deixa ela treinar. Então, aí falando sobre essa energia feminina, né? Eu acho que pela nossa própria história enquanto mulher na sociedade, e depois do tanto de coisa que eu li sobre o quanto a gente se tornou mais resiliente, tendo que ter uma escuta mais ativa, tendo que tomar decisões com uma inteligência emocional, uma visão geral, até que a gente estava conversando sobre estratégia, que eu acho que isso às vezes não é característica dos homens que lideram empresas. Então eu acho que nós, enquanto mulheres, exercemos a nossa feminilidade quando a gente começa, então, liderar uma equipe, por exemplo. A gente tem muito mais facilidade, às vezes, em liderar uma equipe diversa, e diversa de gênero, diversa de raça, diversa em vários sentidos, porque a gente já passou por isso. Então a gente tem essa escuta ativa, a facilidade de ser empática com outras pessoas que a gente está liderando, que talvez no universo masculino, como os homens não passaram por tudo que a gente já passou enquanto mulheres, né? Nós somos, não sei se todas aqui são mães, mas criar um filho é uma coisa assim, caramba, você gerar uma criança e amamentar. Eu sou mãe solo, tenho um filho de 20 anos, que desde do 1 ano dele eu tive que criar ele sozinha. Então eu acho que essa força feminina que a gente acaba desenvolvendo por estarmos inseridas na sociedade, a gente acaba trazendo automaticamente para o nosso negócio. E aí a gente às vezes acaba até se destacando e talvez isso incomoda um pouquinho. E aí a gente tem que provar o tempo todo que a gente é boa, né? Mas eu acho que a gente exerce a nossa feminilidade justamente quando a gente usa todas essas características que a gente teve que aprender a ser mulher na sociedade, trazendo para o nosso negócio. E aí vem uma inteligência junto com isso. Isso é muito legal mesmo, Fernanda. Você até me lembrou uma história, eu vou contar uma história muito rapidinho para vocês, mas foi me contada por uma amiga executiva que trabalha em São Paulo, já trabalhou em grandes corporações, quando ela precisou contratar uma empregada para trabalhar na casa dela, uma pessoa para trabalhar na casa dela. E ela gostou muito de uma jovem que chegou lá, que tinha 25, 27 anos, veio da Bahia, estava 2 anos morando em São Paulo, ela gostou demais da menina, e ela perguntou, qual que é a sua pretensão salarial? E a jovem respondeu para ela, a senhora quer com penso ou sem penso?
E aí minha amiga falou, dá para você me explicar o que eu penso? Aí ela falou, olha, pois é, porque se a senhora quiser comer estrogonofe na quarta-feira, isso significa que eu tenho que ir ao açougue na segunda. Porque para eu comprar a carne, para no outro dia eu poder temperar com tranquilidade, para a senhora poder saborear o estrogonofe na quarta-feira. Se a senhora quiser roupa passada na segunda, significa que eu tenho que lavar na segunda anterior, para secar, para dar tempo de até sexta-feira passar, para segunda-feira estar no seu guarda-roupa. Então, e a minha amiga Lorena Bittar, minha querida amiga de infância até, uma executiva muito brilhante em São Paulo, ela disse para gente, né, para mim, durante um evento também, que isso deu a ela uma dimensão do que não é valorizado, né? Esse penso que não é valorizado e que nos cansa tanto a nós mulheres, né? Que a gente tem que usar, a gente olha, para administrar a nossa casa, a gente tem que pensar. A gente não só executa, a gente pensa o cardápio, a gente pensa a roupa, a gente pensa a faxina, a gente pensa, então assim, é uma série de coisas, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse pensar estratégico, como a Fernanda colocou, e como isso, se vocês entendem esse pensar como uma atividade que precisaria ser tão bem remunerada quanto, mas que geralmente as pessoas não valorizam tanto, né? Mas que a gente sabe muito bem quanto custa, porque a gente sabe o que é administrar uma casa, filho, saúde, né? Enfim, mesmo a nossa, né? Mesmo com quem não tem filho, que também tem uma série de compromissos, né? Vocês já pararam para pensar no penso? Eu penso sempre no penso. Eu já saio da minha casa, eu acordo 5 horas da manhã pensando. Aliás, eu estratégia meu dia na noite anterior, entendeu? Começa a pensar, porque se você não se organizar, o empreendedorismo, ele faz isso com a gente, né? A gente tem que ser organizada para as coisas acontecer. Ter uma estratégia. Se você não tiver uma estratégia, você não pode ser empreendedora, porque o seu negócio, ele depende do que você pensa para as coisas acontecer. Então, o pensar, eu acho que é a parte mais importante. E as pessoas não valorizam porque elas acham o quê? Que você tem que estar executando. Mas para você fazer a execução acontecer, você tem que pensar, você tem que estrategiar. No meu negócio, é 24 horas pensando, executando e pensando. Porque para você ser, hoje, um comerciante com tanta concorrência mundial, porque você concorre com a internet, minha loja é física e a minha loja tem que estar na internet. Eu, por exemplo, eu sou a garota propaganda do meu negócio, então você tem que ter a sua persona no seu negócio. Então eu sempre penso assim, o que eu vou fazer pro carnaval? Peraí, no carnaval tem que ter adereços na minha loja, mas a minha loja não vende adereços, mas eu vou aproveitar e vou colocar. Então eu tenho que pensar 2 meses antes no que eu vou lançar. Então, penso, faz a gente ganhar dinheiro no empreendedorismo. E ele tem que valer, ele tem que custar um preço. Eu penso assim. Muito bom, muito bom. Isso aí. Vamos lá, eu acho que esse é um trabalho invisível, que nem todo mundo vê, e depois que ele foi feito, aí que todo mundo fala assim, nossa, mas como é que você fez, né? Aí você vem com toda essa estratégia. E às vezes ele não é, às vezes ele não é valorizado mesmo. Mas isso vem justamente dessa questão de nós, característica nossa de mulher. De tipo, como que eu vou gerir uma casa que existem, infelizmente, né? Existem tarefas que são de mulheres e tarefas de homens, né? Que tem essa divisão social. Sim. Ok, mas tudo bem. Vamos lá, eu acho que a mulher que vai fazer a gestão de uma casa, ok, amanhã tem que lavar roupa. Mas tem sabão em pó? Quem que vai no mercado comprar o sabão em pó? Aí eu tenho um filho homem e mãe, eu tenho que lavar a roupa, mas aqui não tem sabão em pó. Então eu comecei também a passar essas tarefas pro meu filho. Olha, você gosta de pão de sal? Ok, eu não como pão de sal. Então você tem o dinheiro, você começa a passar na padaria e comprar o seu pão de sal. É o penso dele, né? Se eu quero comer pão de sal, eu vou lá passar na padaria, eu vou comprar o pão que eu quero comer. Então eu acho que justamente por essas funções sociais que a mulher tem, essas divisões de tarefas, a gente acaba exercendo essa visão mais estratégica de que para eu executar isso aqui lá na frente, eu tenho que fazer isso aqui antes. E aí a gente acaba aplicando com mais facilidade no nosso negócio também. Talvez por isso você explique um pouquinho aquela coisa da gente
ter um preparo, né? A gente foi preparando anterior até para o mundo dos negócios. Até antecipar o que pode dar certo, o que pode dar errado, para já ter um plano B para o que pode dar errado. Porque a gente sempre tem um plano B, C, D. Eu nunca tinha pensado nesse lance do penso com essas palavras que você colocou, mas enquanto as meninas falavam aqui, você falava, eu fiquei pensando que no meu caso, esse trabalho meu do pensar, ele é invisível, as pessoas não percebem. Então, por exemplo, no meu negócio, todo mundo sai de férias ao mesmo tempo. Quando as pessoas voltam das férias, que tem lá uma carteira nova, ou alguma coisa pintou. Aí eles chegam e falam assim, você e aí, como é que foram as férias? Tipo assim, trabalhando. O que você está ali pensando, que você comprou com antecedência para de repente aquelas carteiras chegarem ali, ou tudo que você pensou, a tinta, o cara que vai pintar, que vai chegar ali, tá tudo bonito, é como se... Eu acho que o lugar do empreendedor, ou talvez eu esteja pensando aqui também do empregador, é aquele que está sempre ali provendo, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão recebendo, percebendo, mas o trabalho que a gente faz de estratégia, de pensar, ele é muito imperceptível para quem está no dia a dia com a gente, ou seja, a gente, enquanto parte dessa equipe, nesse lugar de liderança, que eu estou aqui no meu lugar de gestora, se eu não estou fazendo o meu papel aqui, ninguém mais vai fazer, eu tenho que fazer esse aqui. E geralmente é muito difícil das pessoas conseguirem ter a percepção do que é isso. Tem-se muita percepção do empregador que ganha dinheiro com facilidade, é o rico ou é o lugar do opressor, né? Mas o tamanho da nossa entrega, o tamanho da dedicação, a quantidade de pensar, a quantidade de esforço, ela é muito imperceptível. Vê-se muitos resultados, mas é porque é um processo mais silencioso mesmo, é nosso mesmo, mais solitário, eu diria. Com certeza. É solitário. É bem solitário. Esse pensar é bem solitário, né? E ele, como ele é invisível, nós precisamos falar dele, né? Então, acho que muitas vezes a gente também não fala desse penso, né? Então, assim, desse insight que veio de uma moça, né, que estava sendo contratada por uma executiva, veio esse insight do penso. E eu acho que é pra gente deixar mais esse penso evidente, né, nas nossas... Porque ele cansa bastante a gente, né? Então, entre outros motivos, né? E eu ainda eu pensei mais, enquanto a gente conversava aqui, o seguinte, do grande desafio que pelo menos no meu negócio, quando eu estou preparando as pessoas que vão trabalhar lá comigo, de ensiná-las, no sentido de motivá-las a pensar. E eu não estou contratando só executores, assim, é lógico que você vai ensinar como fazer um atendimento, ensinar como seguir a metodologia e entregar uma boa aula, sim, mas na hora que eles estão, que a equipe está com o cliente, eu quero que ela pense, eu quero que ela saiba lidar com o imprevisto, eu quero que ela se sinta investida da confiança que ela recebeu para ela estar ali também em contato com aqueles alunos ou com aqueles clientes que vão até ali. E isso é um desafio grande também. Não é? Que também tem a ver muito com essa coisa da gente usar a nossa criatividade, né? Da gente que nessa hora, numa hora de um desafio, você é forçada a tirar aquele coelho da cartola, né? Então isso é um exercício, né, gente? Mas eu acho que cada vez mais a gente entendendo o nosso ser feminino neste lugar é importantíssimo, né? E eu queria até aproveitar agora para tocar num assunto aqui que sempre me cutucou demais. Aliás, eu acho que tudo me cutuca, né? Eu acho que não é por isso que eu sou jornalista, porque jornalista é esse ser inquieto, né? Questionador. E eu sempre tive muito problema muita questão com essa coisa do empreendedorismo feminino. Essa expressão empreendedorismo feminino. Me parece aqueles colonizadores chegando e dando espelhinho pra gente, sabe? Meio balela. Porque não tem diferença alguma do empreendedorismo feminino para o masculino. Eu sei que é uma tentativa, né, uma alternativa para que as mulheres se sintam confiantes para entrar no mundo dos negócios, e daí porque a expressão, mas ao mesmo tempo ela carrega como se fosse alguma coisa diferente de fazer. E não tem diferença, a legislação é a mesma para todo mundo, e também é um empreendedorismo que não nos contempla nas nossas características típicas do feminino, entre elas a maternidade, a questão do ciclo menstrual, né,
a cólica, né? Aquela questão da tantas pessoas têm, né, endometriose, passam mal e tudo mais. Então, sempre é colocada como uma coisa externa, como se aquilo não fizesse parte do jogo. Então, empreendedorismo feminino, para mim, deveria ter essas coisas no centro da questão. A mulher no centro do empreendedorismo e não o empreendedorismo no centro da mulher, né? Da vida da mulher, né? Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso também, o que vocês pensam sobre... Eu me arrepio quando falo assim, vamos a um evento de empreendedorismo feminino. Nossa Senhora, eu falo, não vou. Mas assim, mas eu sei que é uma questão semântica aí, mas na verdade, quando a gente vai participar, as pautas femininas não estão em jogo. Essas pautas, então você vê lá marketing digital, você vê plano de negócio, você vê um monte de coisa, mas você não vê a nossa pauta ali. Então, queria fazer essa provocação, como é que vocês se sentem também em relação a isso? E mais do que isso, né, como é que a gente pode trazer essas pautas femininas para essas discussões de empreendedorismo, porque são riquíssimas, né? Acho que podem contribuir bastante, né, com o mundo dos negócios. É, né? assim, eu, ouvindo você falar, é uma coisa que eu nunca... Depois de muita terapia, só que eu consegui me dar conta das minhas dores, como mãe, por exemplo. Da mãe, eu tenho uma filha de 27, um filho de 9, então existe uma grande diferença entre os dois. Então a de 27 estava pequenininha no início do meu negócio, e o de 9 está agora, onde o negócio já está mais estável. E o que eu deixei de viver enquanto mãe dela, da mais velha, assim, porque o negócio me consome toda, se eu deixar. Mas eu fui aprendendo, depois de muita terapia, o tamanho da minha entrega, uma entrega gigantesca, uma entrega que é o centro realmente da minha vida. Então, muitas vezes eu me confundia com a escola, eu me confundia com o trabalho. Quando meu filho, né, nasceu, ele veio pela adoção, eu não tive licença maternidade, eu não tive como programar, eu fiquei com um bebê de colo, o início de uma menopausa e duas escolas para tomar conta. Só isso. Então eu vivi isso tudo junto, mas hoje, depois assim de muita terapia, e muitas vezes eu estou trabalhando, tô com muito trabalho e penso assim, não, agora eu vou fazer isso para mim. Hoje eu já aprendi a separar. Eu vou fazer isso para mim, então eu vou fazer o meu exercício físico, eu vou fazer a minha faculdade de psicologia, que eu estou no 8º período, eu vou estudar. Então eu comecei de uns anos para cá a colocar coisas para mim, porque senão não tem limite. O negócio não tem limite, ele quer tudo de você, ele quer tudo. É isso aí. Então você vai pondo tudo. E tudo bem, mas até o ponto que você vai afogando, né? Até o ponto que eu pensei assim, pera, que agora eu preciso me priorizar. E em muitos momentos eu me vi adoecida por não me priorizar. Me vi triste, infeliz, né? Eu também tive o meu primeiro casamento, eu estava no meio do negócio, também aconteceram perdas, eu acho que por eu não me perceber mulher. Também, por eu não valorizar, provavelmente, assim, esse lado pessoal da minha vida. Era tudo negócio, era a escola tem que dar certo, a escola precisa de mim. Mas depois eu fui me educando, eu fui entendendo, também busquei ajuda, né? No Empretec do Sebrae, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida empresarial. Quando eu vi que eu podia contratar pessoas de confiança, entregar a elas, delegar, que foi todo um processo de aprendizado para mim. Porque por muito tempo eu achava que a escola só ia dar certo se eu estivesse à frente das coisas. Até o ponto que as pessoas me chamavam a atenção, falando assim, não é assim, você pode delegar. Aí entra outro tipo de trabalho, era ensinar essas pessoas a assumirem uma frente que era minha. Né, e a gente fica preocupado, será que ele vai dar conta de fazer como eu faço? É isso. Quando eu falei que a gente é julgado o tempo todo, quando eu comecei o meu negócio, eu era casada, né, com meu ex-marido. Quando eu fui pro meu negócio, eu era muito boa na parte de execução. Só que na parte administrativa, quem fazia administração era ele. E quando nós nos separamos, como eu tinha mais o know-how da parte do comércio, né, eu fiquei com a empresa. Então, assim, eu senti esse desafio, sabe? Porque é uma mudança radical. Eu acho que quem está me escutando
né, que tá aqui assistindo a gente, deve estar pensando assim, que você, às vezes você tá num casamento, eu tive coragem de me separar dentro da minha empresa. Eu fiquei separado do meu marido, trabalhando com ele, até eu assumir os negócios por um período de uns 4 anos, separada, e o meu negócio melhorou com a saída dele. Então, assim, a gente passa por tanta coisa. Você falou do seu filho, eu também tenho um filho de 13 anos, eu me julgo o tempo todo, porque tem reunião no colégio, e às vezes eu faço aquela coisa, você tem que ir. Você não pode não se permitir não ir, você é obrigada a ir. E você trabalha a sua mente o tempo todo para você não deixar o seu filho ali. Eu entendo que todas as mulheres que são empreendedoras, que se dão, como nós estamos aqui falando, nós nos doamos para o nosso negócio, porque é muito mais amor do que o dinheiro, não é? Para nós que estamos aqui, a gente quer o dinheiro, mas a gente tem muito mais amor pelo que a gente faz. Então, a gente tem que toda hora ficar aquela vozinha na nossa cabeça. Olha, você tem que se permitir. Como férias do meu filho. Então, assim, eu me senti realizada quando em 2015 que eu tomei e assumi a loja sozinha, que eu não sabia mexer no aplicativo do banco, eu não sabia negociar com o gerente. Eu tive que aprender tudo sozinha e eu consegui levantar a minha marca, que estava afundada. Eu me sinto hoje, posso passar por qualquer fase de pandemia, qualquer situação que eu venço. Qualquer coisa do dia a dia. E eu falo para vocês que são empreendedoras, não tenham medo. Não deixe um inimigo da voz falar com você que você não vai conseguir. Né? É isso aí. Não deixa você, né, cair. Se levante o tempo todo, porque durante o nosso negócio aparece uma situação com um funcionário que não tá legal, alguma coisa que você tem que tomar atitude. Então a gente tem que estar o tempo todo mostrando a nossa masculinidade, mas sendo também feminina, tendo o lado feminino. Então eu acho assim, que o mais desafio, né, igual você tá colocando aí, da gente ficar o tempo todo com a vozinha, ó, você é empreendedora, mas você também tem que se permitir, tem que tirar férias com seu filho, tem que fazer isso. Pra você também se sentir realizada, porque não é só o negócio. Exatamente. É porque é forte, né? Uma tendência, né? Puxa a gente, né? Aquela coisa que puxa a gente para fazer. E eu também fui perceber um pouco isso também na terapia, que minha terapeuta me perguntou qual que era a minha relação com o trabalho. É isso aí. E muitas vezes a nossa relação é passional. Então você está tendo uma relação passional num lugar que é profissional, que você devia estar sendo profissional. Exatamente. Então essa mistura de estações, né, faz com que a gente, o nosso lado, esqueça uma parte nossa super importante, sem a qual se a gente não der valor a ela, a gente vai adoecer. Né? Verdade. E depois quem toca o negócio doente, não tem jeito, né? Então, assim, eu acho que trazer esse tema, né, Fernanda, é fundamental para a gente pensar essa nossa relação com o trabalho, né? Com o trabalho, exatamente. Eu acho que, igual você falou, né, a diferença de empreendedorismo feminino e empreendedorismo. Eu acho que existe uma questão na sociedade que ainda as mulheres não fazem negócios de verdade. Existe essa cultura, né? E ali vai ter um eventozinho de empreendedorismo feminino e a gente vai falar sobre coisas aleatórias que, na verdade, não são. Então, assim, até pouco tempo atrás a gente não podia nem ter conta bancária num banco. Tudo tinha que pedir autorização pro marido. Quanto mais tem um negócio. Então, olha só como que a gente avançou em tão pouco tempo. Se isso foi na década de 60, né, que a gente começou a ter conta bancária. A gente tá aí há 60 anos podendo ter conta bancária, podendo ir pro mercado de trabalho. Quanto mais ter um negócio. Então, imagina, então, quem criou as leis do empreendedorismo são homens. Então, eles não sabem. Então, eu acho que, não que eles não saibam, talvez eles não tenham a noção. E aí, talvez colocar mulheres para tomarem decisões de negócios para justamente leis, né? Leis trabalhistas, leis de, por exemplo, de previdências. Elas não podem ser as mesmas para os homens. Aí sim a gente vai falar de empreendedorismo feminino quando a gente falar de mulher de negócio. De verdade. E aí vem essa cobrança, né, que a Bianca falou muito bem, das vezes a gente fala assim, quantas vezes já perguntaram para um homem onde que estava o filho dele enquanto ele estava trabalhando? E pra gente é o tempo todo. Mas você vai deixar o seu filho com quem pra você ir viajar a trabalho?
Com carteiro, por que não? Então eu sempre faço essa brincadeira, porque assim, não deve ser boa mãe, porque, poxa, ela trabalha, ela tem tempo pra fazer atividade física, ela tem isso, tem e não sei o que. Claro, eu tenho que fazer eu tenho que ser multitarefas, então o empreendedorismo feminino, ele tem que falar sobre isso também, mas a gente tem que fazer evento promovendo mulheres para elas falarem de negócios, de falarem tipo assim, e coincidentemente ser uma mulher ali falando de negócio, não porque ela é uma mulher. E outra coisa que eu acho muito interessante que tem surgido agora são negócios liderados por mulheres trazendo soluções para outras mulheres. Por exemplo, falando sobre menopausa, falando sobre climatério, que nunca foi pesquisado antes, porque as mulheres não chegavam nesse nível de pesquisa. Até na literatura, eu li recentemente, né, uma reportagem sobre isso, porque não se falava nem na literatura, porque não tinham escritoras. Mulher pesquisando. Entendeu? Exatamente. As escritoras eram poucas, então não tinha esses temas femininos. Bem-estar íntimo, feminino. Vamos lá, então, né? Exatamente. Você vê que é uma construção realmente e a gente tem que deixar claro isso, que o mercado de trabalho não olha para esse lado, né? Ainda, né? Ainda. Porque ainda não tinha mulher lá, mas agora está começando a chegar e aí elas estão trazendo soluções para outras mulheres através de negócios lucrativos. Sim, então, sim. Isso para mim é empreendedorismo feminino. É isso aí. É esse que leva em consideração as nossas pautas. Exatamente, né? Isso mesmo. E não a mulher trabalhando empreendedora, né? Não é a mulher tem um trabalhando... negocinho ali e tal, né? Mas tem exato. hoje mais de 50% dos lares é provido por mulheres. Por mulheres, né? Eu acho que às vezes é até o caso de nós. Eu sou sozinha. Sou sozinha eu também. que banco lá em casa. Faço tudo. O rolê. Aí de 3 aqui, ó. Eu sou casada. A Valéria é casada. E cada vez mais a gente percebe que as mulheres estão mudando assim o perfil. Igual eu tenho um filho. Eu não pensei em ter o segundo filho por conta de eu ter sido mãe, praticamente. Eu sou sozinha com meu filho, eu que trabalho para sustentar. Então a gente tem até medo de ter um segundo filho por conta de não ter tempo, de não se doar tanto. Entendeu? A gente procura, né? Eu falo para as minhas amigas que a gente tem que ter a quantidade de filho que a gente conseguiria criar sozinha. Então não vai nessa do que o homem, meu sonho é ter 4 filhos, beleza. Será que eu sozinha conseguiria bancar, educar, ter tempo para conversar com 4 seres humanos totalmente diferentes? Porque não é só o lado financeiro, você tem que se doar pro filho. Olha só, vocês estão me obrigando a falar de um mãe, tema que também eu não posso, mas a gente está com o horário ali, mas eu não posso deixar de aproveitar e falar disso aqui agora, que é o seguinte: a maternidade, na minha modesta opinião, é uma prerrogativa feminina. Né? Então, assim, óbvio que isso é uma decisão do casal, mas quem decide isso somos nós, de verdade. E muitas vezes a gente delega esse poder que é natureza, que Deus maravilhoso nos deu, e a gente entrega de bandeja para outra pessoa, né? Sim. Que talvez não tenha tanto sentimento de maternidade quanto a gente, né? Mas eu acho que é uma prerrogativa feminina, tanto que quando o homem quer ter filho, quando a mulher quer ter filho, o homem não quer, ela engravida, não engravida? Ela faz até sozinha, né? Hoje tem inseminação artificial. Exatamente. Agora, quando ela não quer e o homem quer, aí não tem nada jeito. feito. Não tem nada feito. Então, assim, o poder está nas nossas mãos. Então, assim, quando a gente fala, eu entendo a fala de vocês de estar sozinha, né? Mas, de fato, a gente nunca está sozinha, porque nós temos uma rede maravilhosa de apoio. Tenho certeza que a família de vocês, assim como a minha também, nessa carreira solo aí, né? Depois do divórcio a gente acaba fazendo, mas eu sei que a gente tem uma retaguarda aí muito bacana de apoio nas escolas. A gente encontra pessoas como a Valéria, né? que nos ajudam aí nessa missão. Mas então, olha só, a gente está chegando ao fim, infelizmente, do nosso programa. Nosso horário aqui está terminando. Adoraria ficar com vocês mais aqui para esse bate-papo. Tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo também estão curtindo, né? Mas para finalizar, então, queria que vocês falassem um pouquinho, vocês dessem aquele segredinho de ouro para quem está querendo empreender, ou mesmo quando a gente fala de empreendedorismo, empreender dentro de uma organização também é empreender, né? Você empreender seu esforço, seu talento, sua criatividade dentro de uma empresa para a qual você trabalha. Isso também é uma forma de empreender, né?
E eu queria, mas quem quer abrir um negócio de verdade como vocês, com as empresas de vocês, como eu também que tenho minha empresa, que dica que vocês dariam a partir de uma experiência muito incrível que vocês tiveram e que ou para o lado bom ou para o lado ruim, mas tudo é crescimento, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, que desse uma dica de ouro aí e terminasse a participação de vocês aqui, já agradecida aí demais pela presença, tá? Eu vou falar assim, que eu acho que uma palavra muito importante chama persistência. Você tem que ter, né? Vocês concordam comigo? Concordo. Sim. Porque a gente o empreendedor, ele é o tempo todo testado, né? Então você tem que ter persistência, você tem que ter garra. Eu acho que a garra, acreditar em você mesma, né? Eu falo de novo na organização, né? Como nós falamos do nosso tempo, porque o seu negócio, você pode ter uma rede, né? Assim, vários negócios, mas se você não tiver também pessoas que são importantes no seu negócio, porque você também não faz tudo sozinha, né? Então a perseverança, você tem que ter estratégia, você tem que ser muito organizada e ter pessoas, né? Porque sozinho o empreendedor não acontece, né? Então eu acho que isso foi uma coisa muito importante, assim, eu percebi muito, eu mudei muito também depois que veio a pandemia, porque assim, a minha história é de recomeços. Eu tinha uma história quando eu comecei, depois que eu mudei de negócio, depois veio a pandemia. Então, assim, é o tempo todo você lutando e acreditando e não tendo medo também. São vários... eu acho que o empreendedor é isso, não ter medo, né? Assim, é isso mesmo. Eu concordo com a Bianca, tem que ter a questão da persistência. Quando, por exemplo, a gente vai fazer uma transição de carreira, né? Sair da CLT para abrir um CNPJ... Você ter ali vários planos, ter uma reserva financeira. Sim. Que eu acho que é fundamental, porque hoje as redes sociais montam como se fosse muito glamuroso, né? Você ter uma loja, você ter uma marca. Nossa, e tal, e você abriu e deu certo, né? Aquela coisa linear, não é. Então, você saber, até que o Empretec ensina, né? A gente correr os riscos calculados e ter uma rede de apoio, se conectar com pessoas que estão ali correndo junto com você. Porque, às vezes, nem dentro da nossa família, como meus pais são servidores públicos, até hoje eles não entenderam porque que eu também exonerei do meu cargo público, porque é o que eles sabem, né? Então, às vezes, dentro da família, você não vai conseguir essa rede de apoio, então, buscar se relacionar com pessoas que também estão empreendendo, eu acho que isso é muito interessante pra gente trocar as vulnerabilidades, trocar os cases de sucesso que a gente tem, pra gente se conectar. Mas eu acho que é isso, né? Fazer uma boa transição de carreira, ter muita persistência e consistência, e ter uma rede de apoio aí de pessoas que estão na arena junto com a gente, né? Igual a Brené Brown fala. Trocando essa energia maravilhosa aí da resiliência aí, né? Então, ouvindo as meninas, também pensando, a dica que eu dou é comece com segurança, devagar. Comece com aquilo que faz seu coração pulsar, com aquilo que você sente que domina, que você gosta, e comece a analisar, observar quem mais tem esse tipo de negócio que eu quero fazer, como é que elas estão hoje, aonde elas estão localizadas, né? Pelo menos esse foi o caminho que eu fiz há 20 anos atrás, né? E seguir o segredo da perseverança, mas a minha dica também é para somar com as meninas, um passo de cada vez. É isso aí. Um passo de cada vez, não vai começar grande. No início do meu negócio eu fazia tudo. Eu só comecei a contratar mais gente quando eu via que eu tinha condições de pagar. Então eu não fui me endividando, começando com um tamanho maior do que eu dava conta. Eu fui aos poucos, com o investimento que eu tinha, no tamanhozinho que eu tinha, tudo que eu podia conseguir de ajuda na época era bem-vindo, né? E assim foi. E essa é a dica que eu dou. Como a Fernanda falou, as pessoas têm uma visão de que é glamuroso. Não é nada disso. Não, é muito difícil e a gente começa pequeno mesmo, e perseverando e acertando, errando, acertando. Eu comecei com medo, eu sempre gosto de falar do medo, porque a gente tem muita coragem, mas há muitos momentos que a gente enfrenta os medos ali. O medo vem, você fala, meu Deus,
eu vou dar esse passo, será que vai dar certo? Aí você olha para aquilo, sente aquilo, mas você, como você falou, eu vou. E aí você vai, mas é lógico que aquilo, sem que aquilo te desestruture, que seja num tamanho que você consiga dar aquele passo naquele momento, para daí depois você dar outro. E o medo, eu considero o medo às vezes amigo da gente, porque ele avisa que a gente talvez não esteja tão preparado assim, né? E a última coisa que eu gostaria de dizer, da intuição, que é bem feminino. Opa! Isso mesmo. A gente usar a nossa intuição. Eu tenho tentado sempre estar percebendo assim, o que eu estou intuindo em tudo, gente. Na hora que eu estou contratando alguém, na hora que eu estou tomando uma decisão importante. Em tudo eu uso a minha intuição, aquele feeling, né? Aquela coisa meio abstrata. Mas a gente sente, né? E esse acolher, esse sentir aí é super importante, que a gente valoriza o que a gente tem de incrível, que é a nossa intuição. Bom, queria agradecer demais vocês. A dica que eu dou também às pessoas é que não tenham pressa, porque às vezes o sonho que você não realiza hoje é porque talvez o momento não seja o melhor para você. É porque às vezes a gente acha que deu errado. Não, tá dando super certo não ter dado certo, né? Então, às vezes, sonhos que a gente vai guardando na gaveta, uma hora o universo confabula ali, aí aparece a situação ideal para a gente realizar, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer Fernanda, Bianca, Valéria, muito obrigada. Obrigada aqui à Rádio Transamérica e a todos vocês que estão ouvindo ou assistindo a gente pelo YouTube. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tribuna no Ar.